muita felicidade que nós recebemos todos e todas para o terceiro Fórum em Ciências da Religião. Hoje, nosso primeiro seminário, né, o fórum é dividido em alguns seminários, em 4, para ser mais específico, e cada seminário nós contamos com um tema, uma temática e 2 palestrantes. Hoje nós teremos o privilégio de ter as palestras do professor doutor Flávio Veiga e nosso docente do Instituto Federal de Alagoas, e teremos a participação do professor da UFPE, professor doutor Junote Matos. Então, declaramos como aberto o nosso terceiro Fórum em Ciências da Religião. Professor Junote, muito obrigado, fique à vontade, é uma honra lhe receber novamente como palestrante no nosso evento do NERES. Boa noite, obrigado, Hugo. Agora, antes de iniciar formalmente, Flávio tinha levantado a mão. Tu querias falar o quê, Flávio? Tranquilo, professor, pode continuar. Pode continuar. Então, obrigado. Eu vou começar. Ok. Desculpa, então, Flávio, eu não vi não aqui, perdão. Então, boa noite a todas as pessoas. É uma satisfação imensa estar com vocês mais uma vez. Sim, Jeane, fui da Universidade Católica durante 25 anos, não é? Desde 2010 estou trabalhando na Universidade Federal, não é? Mas Católica ainda é minha casa. Hoje, à tarde, passei a tarde toda numa banca de um doutorando orientando do professor Karl Hasifken. Tá? Eu vou tentar fazer uma apresentação, mas eu vou tentar ser bem breve. Não, mas olha, quando eu me deparei com a ideia de ter que discutir religião, política e sociedade, na verdade, eu fiquei pensando em uma série de coisas, não é? E uma delas, chegou aí, Hugo? Chegou, estou apresentando já. É a tentação que a gente tem de tratar de um tema como se esse tema fosse uma coisa isolada, não é? De um contexto. E eu achei excelente, porque a proposta temática ela enquadra o tema na sociedade polarizada. Não é? É importante a gente pensar que chão é esse dessa sociedade, não é? Essa sociedade política, essa sociedade capitalista. Desde algum tempo que eu tenho tentado refletir junto aos meus... Professor, quando for para passar, o senhor me avisa, viu? Vou estar aqui. Eu tenho tentado refletir junto aos meus alunos a ideia de que dentro do neoliberalismo não há salvação, numa sociedade onde o mercado dita as normas, nós não podemos pensar que sozinho ou fazendo pequenos arranjos nós vamos a algum lugar. Nós não vamos. Então, fiquei pensando que a responsabilidade que nós temos diante de uma temática como esta, diante de processos educacionais, Hugo saiu, viu? Que na maioria das vezes nos envolve, não é? Quanto é importante a gente falar, mas a gente dizer que a tarefa é uma tarefa coletiva. O esforço é um esforço conjunto, mas é um esforço de esperançamento, é um esforço que não termina, pode passar algo, não termina com aquela ou essa boa vontade, não é? Então, eu começo lembrando que a história do cristianismo, ao longo da história do cristianismo, essa relação religião e política, ela esteve sempre muito junta e sempre numa perspectiva de que professar a fé é enxergar o outro. E aí eu fiquei pensando, os próprios exemplos bíblicos, a ideia de que a caridade perfeita é acolher o pobre, é acolher o estrangeiro, é acolher a viúva. São pessoas concretas. A ideia lá de Tiago,
não é? Mostra a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso e trazendo para defender a ideia de que religião e política são coisas indissociáveis. Aonde é que eu vou buscar essa premissa? Hugo, por favor, passe a próxima. Eu vou buscar essa premissa, primeiro, na ideia do chão que a gente se localiza. A ideia que o Brasil tem um cenário complexo e dinâmico. O Brasil hoje se caracteriza pela crescente influência das religiões evangélicas. Nós vimos que, recentemente, com a pesquisa do IBGE, que o Brasil vive uma transição de ser um país majoritariamente católico para um país com maior número de evangélicos. A diversidade religiosa e o espaço das religiões de matriz afro-brasileiras. Elas crescem, elas têm amparo constitucional, mas elas são sucessivamente perseguidas, vilipendiadas e não entendidas no seu direito, não respeitadas no seu direito. Então, esse é um chão. É um chão que, se de um lado é alvissareiro, em tese as pessoas podem se expressar, em tese nós saímos de um monopólio religioso, por outro lado, é um cenário rachado, onde uns se acham melhores que o outro, onde assenta o crescimento de um conservadorismo a toda prova e onde a perseguição religiosa, a intolerância religiosa está cada vez mais acentuada. Agora vejam, por favor, o próximo. Se a gente pudesse pensar isso, mas essa coisa de religião e de política no contexto da sociedade, não é uma coisa falseada, não é uma coisa de flamenguista, não é? Ou, melhor dizendo, não seria uma coisa de gente de esquerda querendo criar outros atravessamentos? E eu tento fazer uma leitura a partir de uma perspectiva antropológica, entendendo, primeiro, a multidimensionalidade do ser humano, dizendo assim, olha, o ser humano, ao tempo que é múltiplo, é uno. Porque ele é um ser que tem uma dimensão cosmológica, ele vive no tempo e no espaço, necessariamente, ele não está nos ares, não é? E ele, como tal, como já foi dito, aí acredito que pela Jeane, se não estou enganado, como já foi dito, ele é um sujeito que tem uma dimensão subjetiva, uma dimensão intersubjetiva, e ele se encontra e se realiza na relação, não é? O Anderson enfatizou com muita precisão a ideia de que eu sou o outro do outro, não é? Aonde é que eu me realizo, onde é que eu me encontro, aonde é que eu me coloco, que eu me expresso? É no liame da relação com o outro, não outro exterior a mim, não é? Uma outra dimensão importante, que é a dimensão religiosa, e que eu chamo muitas vezes de relação de filiação. Por que relação de filiação? Porque trata-se de uma relação de construção de sentido, de expressões de fé, onde se firma o esperançamento, onde se firmam valores, onde se firmam crenças e onde se firma o entusiasmo pela vida. Essa dimensão religiosa,
ela não é necessariamente de uma crença religiosa expressa dentro de uma igreja. Por exemplo, a idolatria é profundamente religiosa. Por exemplo, o Deus dinheiro. As pessoas matam e morrem por ele. Eu poderia dizer, desde a minha visão de mundo, que é uma perspectiva equivocada, mas ela é real, ela existe. É uma forma que as pessoas assentam o sentido da sua própria vida. A outra coisa é que seria talvez enfatizar que este homem, como um animal múltiplo, não é? Ele se organiza como um animal, ele é um animal biopsicossocial, não é? Ele tem uma dimensão psicoespiritual, psicobiológica, psicossocial. Então, vejam, não há um falseamento da realidade em tentar aproximar religião das dimensões da vida humana, e uma delas é a dimensão política, porque creio eu, e até que alguém me prove o contrário, eu continuarei acreditando, que essas dimensões, elas são próprias desse animal que a gente chama humano. Vamos adiante, Hugo. Entretanto, o que nós fizemos? Nós fizemos uma forte cisão. Nós fizemos um isolamento da vida de fé, da dimensão da fé, da dimensão da vida na sociedade. Claro que estas coisas não acontecem ao acaso. O que seria a fé para nós? A fé seria um modo de existência, um modo de ser, de estar no mundo. Não é um ato a mais, um ato qualquer, mas é uma atitude. É uma opção de vida que inspira e organiza toda a nossa vida. Se nós quiséssemos falar desde a perspectiva do cristianismo, nós diríamos que ter fé é viver na dimensão de um reino. Um reino que é aqui, mas aqui não se esgota, mas é aqui. Talvez por aí, Jesus pegou a moeda com a esfinge de Pilatos e disse aos caras, de quem é? Dê a César o que é de César. Ou seja, se não é dele, se é uma usurpação, se é um roubo, não dê. Não dê. É assim que eu entendo, não é? Mas dizer que pensar a religião e pensar uma fé religiosa é pensar nessa busca de totalidade, que não se restringe a esta ou aquela dimensão da vida humana. E o que seria a política? A palavra, ela tem vários significados e nós conhecemos e trabalhamos, já desde Aristóteles, o homem é um animal político, ele vive na polis, ele tem que organizar a cidade, mas eu vou pegar aqui apenas uma pequena definição, talvez menos complexa, dizendo que a política é um ato de governar, de administrar, dadas as instituições públicas do Estado, como já foi lembrado, dizia o Papa Francisco, da casa comum. E cuidar, por que o governante tem que cuidar? Porque o povo paga imposto, esse dinheiro deve ser aplicado para o próprio povo, para o bem de todos, não é? Então, creio que estas são duas dimensões importantes. Vamos adiante, Hugo, por favor. Agora, a campanha da fraternidade deste ano, quando fala das origens da cristandade,
Isso é do texto da campanha, tá, gente? O 1.1, tal qual os 3 primeiros apontamentos apenas. Ela diz assim, ó, as origens do cristianismo estão radicadas na vida, pregação, morte e ressurreição de Jesus. Ele assumiu e viveu a cultura do seu povo, participando ativamente dos problemas da sociedade. Então, nós estamos falando de um Jesus histórico que foi perseguido, preso, foi levado a um tribunal num processo sob encomenda, cujo resultado já estava cantado pelos homens do poder, e foi assassinado. E por que todo esse processo? E por que esse assassinato? Pelo seu compromisso com os problemas, com as questões concretas, objetivas da vida. E da vida dos excluídos, da vida dos menores. Nós falamos tanto aqui já de cantos das comunidades eclesiais, saudosos, conheço a todos, vivi a todos porque vivi dentro das comunidades eclesiais. E eu queria lembrar a vocês um canto que era uma frase muito querida ao nosso do Helder Câmara, que a frase diz assim, olha, eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor, não é? Acho que tem gente que lembrou disso. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Pois eis que Jesus se fez menor. Se fez homem, mas não se fez qualquer homem. Se fez um homem do povo, com o povo, no meio do povo. E por isso entendeu a dor e o sofrimento. E por isso, quando foi falar de caridade, trouxe o exemplo do chamado bom samaritano, que viveu a dor do seu próximo, porque era dele também, porque compreendia também. Então, os discípulos também viam em Jesus não só a realização de um projeto histórico, mas a realização de perspectivas messiânicas presentes na fé e na tradição. E por isso foram capazes de se mobilizarem, de se articularem, de criar uma igreja perseguida, não é? Uma igreja de martírio, que crescia e que se fortalecia exatamente pelo testemunho. Talvez nós deveríamos perguntar por que os cristãos católicos veem a diminuição das suas expressões de presença nesse torrão chamado Brasil. Hoje, li um texto de alguém que aproximava Francisco de Leão, o Papa Francisco, o Papa Leão XIV, São Francisco e o irmãozinho Leão, no testemunho concreto, objetivo, de uma vida dedicada ao menor. Vamos adiante, por favor. Aí nós falamos da liberdade religiosa. Ora, se eu defendi que a religião, a dimensão religiosa, ela é própria do ser humano, se eu estou defendendo a dignidade do ser humano, eu trabalho no mestrado em Direitos Humanos, a Deus querer, ano que vem vamos abrir um doutorado, e eu sempre penso, por que nós falamos em direitos humanos? O bom era não precisarmos de falar em direitos humanos, mas nós falamos porque a dignidade humana é desrespeitada, é pisada.
a dignidade humana naquilo que tange ao seu direito religioso. Veja, a religião é um direito fundamental, o direito à religião. Está consagrado na Constituição dos Estados democráticos e há legislações específicas e regulamentações sobre o tema. É também um princípio de tratados internacionais. Então, veja, não se trata apenas de uma perspectiva burguesa dos chamados direitos humanos, embora essa perspectiva tenha uma vinculação jurídica, mas se trata da pessoa concreta, é direito da pessoa, não é? Quando nós falamos em paz social, nós falamos em justiça, porque não há paz sem justiça, e é um componente inerente da justiça o respeito à pessoa. Vamos adiante, por favor. Aí vem uma outra questão. Bom, só para dizer, o nosso ministro Alexandre de Moraes, no seu livro Constituição do Brasil, Interpretada e Legislação Educacional, ele diz que a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida, e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas. Veja, importantíssima essa definição. É o direito à autodeterminação, que eu posso determinar a vivência da minha sexualidade, a minha vivência religiosa, as minhas crenças, o meu modo, o meu jeito de ser e de viver. É autodeterminação. E é legítima a perspectiva do respeito da parte das demais pessoas. Por favor, vamos adiante. Aí tem uma coisa que primeiro eu queria dizer para vocês. Aí por volta dos anos 90, eu participei de uma iniciativa da Unesco, que era de fazer uma declaração universal da tolerância entre os povos. E a Unesco começou a fazer eventos regionais. E eu fui convidado e participei do evento do Congresso Ibero-Latino-Americano sobre a tolerância entre os povos. E a ideia é que daqui saísse uma pequena minuta. Eu fui um dos integrantes da comissão que elaborou essa pequena minuta. Nesse evento esteve Paulo Freire, esteve Leonardo Boff, esteve Leopoldo Zé, esteve Henrique Dussel, enfim, Milton Santos, muita gente que na época pensava, Nilmário Miranda, não é? E sabe a resposta que desde aqui do nosso continente foi oferecida? Foi a resposta que nós não queríamos ser tolerados. Nós não precisamos ser tolerados. Nós queremos ser respeitados. É isso que nós queremos. Respeitados naquilo que nós somos. Então, vejam, em 81, nós tivemos a declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação baseada em religião e crença. Isso é muito importante, porque a Lei 7.716 de 89, ela tipifica como crime a prática de discriminação ou preconceito de religião. Veja, nós temos uma declaração geral de 81
que diz que toda forma de abuso, toda forma de discriminação não pode ser tolerada. E temos uma lei de 99 que tipifica e criminaliza. Acho que isso é importantíssimo. Vamos adiante, por favor. Eu vou tentar ser mais rápido, tá? O que a gente vive hoje, aqui eu vou só falar rapidamente, o Hugo já está com o PowerPoint, se alguém quiser pode me pedir diretamente, ou pedir a Hugo, não tem problema. Eu estou 8678-6383. Eu estou colocando aí o meu Zap, que vocês podem entrar em contato e me pedir. Então, eu vou ser rápido, que eu estou trazendo notícia dos demais. Eu ia comentar, mas vou deixar aqui. Veja, aqui é uma matéria da Carta Capital que pergunta assim, olha, até quando a esquerda brasileira, insistirá na polarização com os evangélicos? Não é? Não dá mais para ignorar que os evangélicos são uma força crescente, têm uma forte influência, parece que conseguiram ser muito importantes na eleição da família, parece que estão sendo muito fortes numa perspectiva da recolocação de um neoconservador. O ano que vem a briga é feia, não é? Não será fácil, mas está aí. Por favor, vamos passar adiante. Aí eu trago uma matéria do Ricardo Mariano sobre o assunto, quando ele reflete sobre o ativismo político evangélico, conservador e de direita. Tem um panorama, eu trago a matéria, mas aí está o endereço eletrônico, se alguém quiser ir lá diretamente. Agora vejam, essa matéria é de 2023, 2 anos para cá, né? O que mudamos? Mas a chamada importante é que desde a Constituinte, o ativismo político evangélico conservador caracteriza-se pelo anticomunismo, direitismo político partidário, fisiologia, antipluralismo, antifeminismo, oposição aos pleitos LGBTQIA+. Se por muito tempo defendeu o princípio da laicidade, passou a tratá-lo e desqualificá-lo como laicismo, ideologia esquezoide avessa à religião e às religiões do povo brasileiro, majoritariamente cristão. Tá aí, nós temos no Congresso Nacional uma bancada evangélica forte, consistente, lúcida, inteligente e que estão jogando muitas cartas de uma maneira muito difícil. Vamos acordar para isso. Por favor, Hugo, adiante. Aí você tem o texto da matéria. Eu vou pedir que passe para a próxima, não é? É o conflito em torno do gênero, conservadorismo antidemocrático e suporte popular. Essa é uma questão importantíssima, mas ela é tão importante quanto polêmica e perseguida, da qual nós jamais poderemos arredar o pé. No primeiro governo Lula, nós fizemos o famoso chamado kit gay, assim ficou conhecido, não é? Que, de fato, tinha uma perspectiva pedagógica de educação das sexualidades. Todavia, sabem as amigas e os amigos o quanto esse material foi perseguido, negado, retirado, polemizado. Não é? Como é que nós vamos discutir hoje
as questões de gênero, posicionarmos desde uma perspectiva religiosa contra a transfobia, contra a homofobia, contra uma sociedade que ainda é heterodominante. Como é que nós vamos trabalhar isso? Vi com certa preocupação que o nosso Papa Leão XIV se posicionou peremptoriamente contra os relacionamentos homoafetivos e contra os espaços que estava ganhando, pelo menos teoricamente, as mulheres dentro da igreja. Precisaremos estar atentos a isso. Por favor, Hugo, passe. Vamos adiante. Finalmente, última matéria. Política de terreiros e política para terreiros. Violações, reconhecimento de direita, espaço público e resistência dos povos tradicionais de matriz africana. É uma matéria de Ana Paula Mendes. Ela nessa matéria reflete, não é, o quanto o nosso povo africano, as nossas origens e raízes ancestrais, eles foram negados na sua dignidade, negados no seu sangue, negados na sua cultura. Junot, eles foram, está no passado. Você tem certeza? Não, eles foram e são, não é? Já Jorge Amado denunciou em muitos dos seus romances, lembro-me da Tenda dos Milagres, não é? Essa perseguição, essa negação, e no que isso mudou? Em nada, não é? Ora, um país onde as pessoas elas são discriminadas porque elas nasceram pretas, elas são negras, onde as pessoas não têm direito a autodeterminar a sua sexualidade, a sua religião. Isso quer dizer, é uma negação radical da cultura. Vamos adiante, por favor. Hugo, mais uma, por favor. Aí está. Antes do resultado do conclave, a BBC News perguntava: Partido de Francisco escolherá próximo Papa? O que se sabe sobre as divisões no conclave? Por favor, a próxima. E aí, o que é que nós temos? Eu peguei uma matéria do Edson Veiga, tá? E ele, então, mostra que há muitas divisões, havia muitos interesses, não é? Que o jogo seria difícil e que, entretanto, o Papa Francisco preparou no campo da política as mudanças do Colégio de Cardeais para que o vento das mudanças continuasse depois da morte dele. Vamos adiante, por favor. E aí, nós nos deparamos com o norte-americano Robert, o Papa Leão, não é? Quando o cardeal disse essa coisa para mim muito interessante, nós precisamos ouvir mais dos líderes na igreja, rejeitar o racismo e busca por justiça, não é? Vejam, parece que, em parte, temos alguma continuidade, parece que, em parte, vamos ter um divisor de ações e de pastorais. É muito cedo para tecer qualquer coisa no que tange
as expressões católicas, é muito cedo, não é? Mas é algo que nós, que trabalhamos com religiões, que pesquisamos religiões, não podemos deixar de estar atentos e, quando necessário, não podemos deixar de fazer a crítica, não é? Porque ela é muito importante. Sejamos nós teólogos, sejamos nós religiosos ou religiosas, sejamos nós o que formos. Não podemos perder a capacidade da crítica. E aí, minha gente, eu termino. Por favor, passe-me a última com o texto do Bertolt Brecht, que vocês conhecem, o analfabeto político, não é? Onde ele diz que não há pior analfabeto que o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. O analfabeto político é tão burro que se orgulha de ser e de peito feito diz que detesta a política. Não sabe o imbecil que é da sua ignorância política que nasce a prostituição, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, de todas as pessoas desonestas. Não é? Nós vivemos dissoluções de família, ruptura em família na última eleição. Que lamentável, que triste. Torcemos para que isso não aconteça, mas não podemos dar uma de analfabeto político, não é? Porque já diz o povo antigo que o pior cego é aquele que não quer ver, e nós tivemos aí políticas negacionistas, nós tivemos o desmonte do Estado brasileiro, nós estamos com o governo Lula patinando, sem conseguir acertar o passo, porque pegou uma máquina roubada e desmontada. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela paciência, desculpe se os cansei, as cansei, não era esse meu intento, estou à disposição de todos e todas, deixei aí o meu zap e, precisando, não tenham dúvida, podem me acionar. Muito obrigado, Hugo, muito obrigado, Flávio, que alegria estar com vocês. Professor Junotto, nós que agradecemos, pedimos que eu continue aí para a abertura daqui a pouco do debate. Eu já estou notando que tem alguns aqui no chat que já fizeram perguntas ou considerações, se o professor puder ir dando uma olhadinha para no final da fala do professor Flávio, a gente abriu o debate e o senhor fazer algumas considerações. O Fernando Galdino aqui fez uma colocação, o Iveson, que é aluno da nossa especialização, fez outra, a questão da descolonização da cultura brasileira, acho que é o que concordando com o Iveson, aí tem Letícia aqui também, vai estar, Letícia, vai estar disponível no nosso YouTube, do Neres. Aí, repito, acho que está em anexo aqui, o link em anexo, tanto o YouTube do Neres, no grupo de pesquisa, né, do IFAL, quanto do nosso Instagram. Depois a palestra vai estar lá. E, novamente, lembro a todos e todas que estão participando do evento de registrar a sua presença no formulário. Também está anexado aqui no chat. Então, vou passar agora a palavra para o professor Flávio Veiga, mas antes, só queria dar uma dica de uma sugestão de livro, frente à fala do professor Junotto, não vou fazer nenhuma consideração, porque faço na minha fala quando abrir para o debate, que é A Religião Mais Negra do Brasil, do Marco Oliveira. Nesse livro, professor Junotto, é trabalhado, dentre outras questões, que a religião mais negra do Brasil hoje é o pentecostalismo, o evangélico neopentecostal ou pentecostal. E é, assim, uma leitura e tanto para quem estuda ciência da religião. Nós condicionamos muito a questão do candomblé e da Umbanda, né? Como matriz de religiosidade afro-brasileira, a negritude, né? Os pretos e pretas do Brasil, os negros e negras, e nós estamos tendo agora essa inversão, né? Do neopentecostalismo sendo hoje a religião mais negra do Brasil, de mais adeptos, né? Enfim, fica aqui ligeiramente a minha indicação de livro, e vamos agora para a palestra do professor doutor Flávio Veiga, professor do Instituto Federal de Alagoas,
Professor Flávio Veiga é mestre e doutor em Ciências da Religião e é graduado em História pela Universidade Federal daqui de Alagoas. Flávio, é uma honra lhe receber para a sua fala. O Flávio aqui, nós fizemos doutorado junto, eu posso antecipar para vocês que, basicamente, a pesquisa do Flávio é o Estado e a religião, né, a política e a religião, a intervenção desse discurso religioso na política brasileira. Eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender com o Flávio. Flávio, uma honra ter você conosco. Fica à vontade para a sua fala e as considerações finais a gente deixa para o final da fala do Flávio. Quem quiser fazer alguma pergunta ao professor Junot, já vai se preparando aí para o debate, que a gente vai abrir fala a todos e todas que estão participando. Professor Junot, que palestra incrível. O senhor sempre com uma fala, uma voz mansa, mas poderosa, né? Então, talvez a palestra do professor Junot, ela, por si só, ela se desdobra em debates e reflexões do tempo presente, né? Então, pessoal, boa noite a todos e todas, mais uma vez. Após essa brilhante fala do professor Junot, que nos traz importantes reflexões nessa quadra histórica desafiadora que nós estamos vivenciando, e que nos faz refletirmos cada vez mais sobre a importância de debatermos e discutirmos a religião, o fenômeno religioso, onde a academia, as universidades, por um determinado tempo, se afastou ou não deu a importância devida numa discussão cada vez mais necessária desse fenômeno religioso enquanto objeto de estudo, enquanto relações de uma realidade concreta e que impacta a vida social, política, cultural de uma determinada sociedade. Ao longo da história, assim foi. Ao olharmos para a antiguidade e olharmos a formação de determinadas sociedades da antiguidade histórica, o fio condutor do Estado, da fundação do Estado, é a própria religião. Então, pode passar, viu, a religião como projeto de poder. É importante, então, destacarmos que, no caso do Brasil, todos nós sabemos que a religião, ela traz como fio condutor da formação do Estado brasileiro a partir da chegada dos portugueses, e que passaram, então, essa religião judaico-cristã como um projeto de destruição das cosmovisões indígenas e depois dos ataques e destruição dos povos africanos escravizados, que o projeto de poder de então se assentava na legitimidade do poder do rei a partir do catolicismo, no caso do Brasil, e outros casos, no contexto da era moderna, a própria religião, as religiões protestantes históricas, que fizeram críticas contundentes e coerentes aos abusos da Igreja Católica, mas que também continuaram legitimando o poder absolutista do rei em sociedades escravistas. Pode passar adiante. E aí, nós observamos, então, um historiador importante, que é o René Raymond, no qual ele nos traz um olhar sobre a história política, que essa história política, ela se assenta nas identidades religiosas, nas identidades culturais. Eu coloquei essa citação porque ela me chama muito a atenção, né? Ele diz, a história religiosa se beneficia muito das contribuições da sociologia religiosa, da própria história política, que se assenta, por conseguinte, nessas religiosidades, na sociologia, no direito público, na psicologia social, na linguística, nas identidades culturais, através das linguagens, da linguística, como ciência que estuda as linguagens, na psicanálise. Essa história política, ele diz assim, ela pediu emprestada as técnicas dessas outras áreas do conhecimento. E ele aborda no livro dele de História Política como a religião ela foi fundamental, no caso da França, para entender aquela sociedade em formação e daquela sociedade que emerge, mesmo e depois, a partir da Revolução Francesa, de uma república
ao longo da era moderna e numa boa caminhada histórica do tempo do século XX, como a religião ela é um instrumento de coesão e ela é um instrumento e um elemento de formatação daquela sociedade, daquela República Francesa. Pode passar adiante. No caso do Brasil, nós vamos observar que essa religião, no caso inicial do catolicismo, quando a Mary Del Priore diz o Brasil nasceu sobre a sombra da cruz, e isso é verdade, mas desde 1500 até 1889, como religião oficial do Estado, e com a proclamação da República no 15 de novembro de 1889, essa religião, essa instituição perde o seu status de religião oficial do Estado, mas continua no seio da sociedade, no conjunto dos espaços públicos, influenciando, sendo determinante no caminho e nos horizontes políticos, sociais e culturais da República recém-proclamada. Nessa conjuntura, a partir da proclamação da República, que se dá com mais ênfase a chegada e a presença dos segmentos evangélicos, dos protestantes de missão, de outras matrizes religiosas, como uma resistência forte das religiões de matriz africana, do próprio kardecismo, que se expressa, e, de modo especial, a partir da segunda metade do século XX, dos neopentecostais, os pentecostais já no início do século XX. Então, se observa, ao longo do século XX, uma disputa por esse espaço, mas ainda com a predominância do cristianismo, ou, vamos dizer assim, de uma moral judaico-cristã predominante na esfera política, institucional e no conjunto da sociedade. Pode passar, Fábio. Perdão, Hugo. E aí nós chegamos ao século XXI. Eu fiz isso de propósito, porque no século XXI, com essa imagem, toda essa reivindicação desse religioso, essa expressão do religioso, é como que se retorna à instância máxima de poder quando Jair Bolsonaro, em 2018, se elege ao mais alto cargo importante da República e leva consigo essa mensagem, isso na campanha e na chegada ao poder, e com nomeações de nomes de ministérios e secretarias ligados ao fundamentalismo religioso. Então, é como se esse retorno no mais alto cargo da República, numa simbologia do poder, com os evangélicos. Essa imagem aí rodou o país, acho que é muito conhecida, quando, na presença de um dos eventos mais importantes, né, do mundo evangélico, ele faz essa simbologia, não de Cristo, não dos valores de Cristo, da mensagem de um Cristo que acolhe, mas da arma que mata, e que as lideranças religiosas, esses com o nome de Jesus, riem e aplaudem. Então, é uma imagem muito forte, em que o século XXI, ele testemunha de como o aspecto da religião, dos valores da religião, e do uso político dessa religião, que sempre foi, né, permanente na história do Brasil, mas desse retorno, vamos dizer assim, no mais alto cargo da República, antes, fazendo uma comparação para reflexões, como a religião oficial do Estado, no Brasil Imperial, e agora do presidente que é batizado, do presidente que leva o culto para dentro do Palácio do Planalto, do presidente que recebe a bênção, e que ele é o Messias, né? Ele é, então, o Messias escolhido por Deus para recristianizar o Brasil com o neoconservadorismo, que o professor Junot já fez referência. Essa simbologia, pode passar adiante, Hugo, de Bolsonaro, do Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ele remete a uma agenda política, a uma agenda extremamente agressiva, se utilizando do religioso, quando eu falo do religioso, do fenômeno religioso, e se utilizando, portanto,
de uma nova realidade, que é as redes sociais. Então, o templo, a expressão do sagrado, ela não se manifesta mais tão somente no altar, para além das igrejas evangélicas e de parte das igrejas católicas com o neoconservadorismo, parte significativa da igreja católica, que se tornaram células e se tornaram verdadeiros comitês partidários, aonde de um lado estava o bem, representado por esses salvadores da pátria, em nome de Deus, e do outro o mal, todo aquele que criticasse, que questionasse, ou que apontasse as contradições daquele projeto de poder de então, da extrema-direita, que se utilizava desse religioso. E aí eu utilizo como referencial teórico para essas considerações um estudioso protestante histórico, inclusive cientista, sociólogo, Paul Freston, quando ele faz uma defesa, ele diz, não, claro que a questão da religiosidade, do debate da religião, das expressões de religiosidade, devem estar presentes em uma sociedade, nós não podemos perseguir aqueles que professam, é importante, mas não numa perspectiva de discutir essa manifestação religiosa dentro de um debate político, ora, os valores universais, né, de respeito à vida, de preservação da natureza, de preservação das liberdades individuais. Então, ele diz, religião e política, sim, igreja e Estado, não. Uma vez que, quando essa religião se torna uma instituição que move e se move na perspectiva de ocupar o espaço institucional do Estado, isso se complica. Ricardo Mariano tem algumas críticas, alguns apontamentos, mas é fundamental para entender o neopentecostalismo no Brasil e a teoria das três ondas, quando ele traz, então, uma análise histórica da chegada do protestantismo histórico, dos evangélicos de missão, dos pentecostais e dos neopentecostais. Por outro lado, nós observamos Reginaldo Prandi, que ele vai falar dessa manifestação ou dessa estética dentro do catolicismo como reação a esse crescimento neopentecostal e pentecostal, com um avivamento dentro de uma estética dos hinos, das celebrações, da glorificação ao Espírito Santo e de uma estética religiosa muito forte, porém com um forte conservadorismo. Marina Lacerda, ela vai tratar do neoconservadorismo. Como dentro do catolicismo se manifesta esse neoconservadorismo. Nós temos exemplos muito fortes, como o Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro, e que fez críticas contundentes, ferozes, entre outros, que não vai dar tempo de citar aqui, dos novos influências católicos, que não aceitavam sequer o Concílio Vaticano II. Para eles, o Papa Francisco era um impostor. Então, as críticas e as agressões à agenda de uma igreja sinodal, de uma igreja que se abre para o mundo, de uma igreja que tem como agenda olhar para esse cristão, para esse povo, para além do catolicismo, enquanto perspectiva de uma casa comum, do cuidado, da preservação da natureza, da preservação da vida, das condições objetivas de sobrevivência, de uma mensagem de um Cristo que acolhe, né? Então, tudo isso é rejeitado por esse neoconservadorismo. Manuel Castells, um sociólogo, que trata exatamente dessa ruptura da democracia. Ora, o capitalismo, que promete, na sua esfera, na sua agenda, o professor Junot também disse, do neoliberalismo, mais cruel, mais agressivo, o abandono desse indivíduo, onde o indivíduo é acreditado a ele, os seus esforços para o seu sucesso, para a sua afirmação na sociedade capitalista, mas esse sonho dessa sociedade liberal, desse projeto liberal, da mão invisível do capital, de Adam Smith, que empurra a livre concorrência, empurra para o sucesso, é um guarda-chuva de sucesso para poucos. Então, Manuel Castells vai dizer que a democracia liberal está em ruptura. Se essa democracia está em ruptura por múltiplas crises, crise política, crise econômica, crise da imigração, crise climática, crise de sentido de vida, o que é prometido, então, para esse indivíduo em crise?
É uma teologia da prosperidade? É uma teologia moral? É uma teologia do domínio? É a afirmação de um sentido de vida para esse indivíduo, para esses povos? Para além das igrejas institucionais, isso se espalha nas redes sociais, no universo digital do religioso, com as teologias coach. Então, essa questão toma o espaço público e se faz necessário importantes reflexões. A obra de Teteba-1, Berramin Teteba-1, ou Teteba-Hal, como queiram expressar, ele vai fazer uma análise importantíssima a partir do estudo da literatura e da linguística, de como os ideólogos da direita e da extrema-direita se utilizam de uma distorção do que é o conservador e para um tradicionalismo de simbologias, e explorando esse universo religioso para legitimar um projeto de poder de uma sociedade que é reacionário e que recorre ao discurso de conservar. Conservar o quê? Para quê? E para quem? O ideólogo de Trump, o ideólogo de Putin, o ideólogo dos Bolsonaros, né? Olavo de Carvalho, Steve Bannon, e agora me deu um branco lá do ideólogo de Putin na Rússia. Quem puder me ajudar aí no chat, eu agradeço. Obrigado, Elke, por estar contribuindo. Pode passar adiante. Vou adiantar, pelo adiantar da hora. E nós continuamos, então, como sugestões, porque é uma fala muito breve. E aí, olhando ainda para o Brasil, esses importantes estudiosos, né, o Joanildo Buriti e Leonildo de Campos, no livro magistral Os Votos de Deus, vai definir, então, os políticos de Cristo e os políticos evangélicos. Ele diz para nós que há dois agentes, né? Aqueles que têm a sua vida dentro da igreja e que, portanto, estão tomados por esses valores morais judaicos cristãos e mesmo nas suas contradições, mas eles acreditam piamente porque estão naquela atmosfera, daquela agenda de levar os valores para salvar o mundo. Esses os políticos de Cristo, e aos políticos evangélicos, que são aqueles que eles entram nas instituições e todos os dois segmentos são complicados para a democracia, mas esse segundo piora, porque ele se utiliza de forma mais gratuita a estrutura da igreja, o famoso cidadão de bem, o famoso fariseu, o famoso falso moralista, que se utiliza da estrutura da igreja para levar uma mensagem moralista com um projeto de poder. Então, esses dois segmentos, o Leonildo de Campos e Joanildo Buriti, nos traz. Há uma outra obra interessante do historiador e teólogo Fábio Pi, que vai falar dessa teologia autoritária. E ele tem uma obra, para mim, que ela é esclarecedora na pandemia, que é o Cristofascismo, a partir da contribuição da filósofa Dorothy Soll, uma alemã que vai para os Estados Unidos, e ela faz uma análise da Alemanha nas vésperas do nazismo. E essa obediência cega a essa pauta religiosa. Vladimir Safatli fala desse sofrimento do neoliberalismo, desse sofrimento do indivíduo, mas que é levado adiante, é levado a perseverar, é levado a sofrer, é levado a acreditar que é a missão dele mesmo, salvar a si. Não é necessário o Estado, não é necessário o espírito de comunitário, de comunidade, não é necessário as políticas públicas, porque a questão da competição, a questão do esforço, a questão do trabalho, ela é, portanto, necessária. Brenda Carranza, inclusive, deu entrevistas nas vésperas agora do novo conclave, com a eleição do novo Papa, Leão XIV, e ela fala dessa igreja midiática e da renovação carismática. Então, são alguns apontamentos que eu faço como sugestão para que nós possamos aprofundar que espaço público é esse, que disputa religiosa política é essa, que se encaminha nesse Brasil, nesse campo religioso em disputa. Pode passar adiante.
E essa transição religiosa, desse campo religioso que se intensifica, a partir, nós estamos às vésperas de sair o novo censo, né? Então, houve dois elementos importantes, que foi uma pesquisa do Datafolha e um demógrafo ligado ao IBGE, que fez uma pesquisa importante sobre as projeções que indicam que até 2040 os evangélicos iriam sobrepor o número de católicos. Então, é uma disputa forte, é uma disputa extremamente complexa. E, nesse sentido, nós precisamos entender que a religião tomou o espaço público. A religião, e, sobretudo, a moral judaico-cristã, ela ocupa, portanto, a agenda política nacional e nós estamos, portanto, intoxicados dentro de uma seara política que se utiliza do nome de Jesus Cristo e da mensagem de Jesus e do Velho Testamento para justificar projetos e agendas de poder extremamente reacionárias e prejudicantes e graves para uma sociedade tão marcada por desigualdades. Então, até que ponto essa disputa do político e do religioso e de uma sociedade em profundas transformações, onde as periferias do Brasil, com as contradições do neoliberalismo que predominou no governo Collor, no governo FHC, nas disputas e nas tentativas de uma social-democracia incipiente dos governos Lula, da crise política que leva ao impeachment de Dilma, no neoliberalismo que volta, não que ele se ausentou, ele sempre esteve, mas que ele agudiza as políticas públicas no governo Temer e no governo Bolsonaro, e ainda se agravando com a pandemia. Como o religioso pode responder? Esse universo do religioso. Então, a teologia do domínio, naquela autoridade moral de condenar e simplificar o discurso das contradições capitais, é muito mais fácil eu dizer que a criminalidade, que as drogas, que a desestrutura familiar foi pela falta de perseverança, pela falta de Deus no coração, por uma falta de cura e libertação, do que discutir a complexidade e a gravidade do neoliberalismo como agenda e da ruptura de uma democracia liberal que promete sonhos para poucos, né? É nesse sentido que se há uma disputa feroz pela mente das pessoas, que nós observamos o fenômeno que as periferias pardas, negras, pretas, são tomadas pelas teologias do domínio e pela teologia da prosperidade, com as religiões neopentecostais e outras vertentes, porque essas religiões, essas igrejas, esses pastores, eles também atenderam uma demanda de sofrimento individual, uma demanda de sofrimento dessas famílias, onde os filhos estão pelas drogas, uma demanda onde esses pais, por vezes alcoólatras e violentos. Por outro lado, uma contradição, quando os pastores legitimam que a mulher tem que sofrer porque tem que sustentar o casamento. Mas eu estou querendo dizer que essas igrejas ocuparam, portanto, o papel do Estado e passaram, então, a tomar de conta da mente e dos corações daqueles que mais sofrem, né, que são as populações periféricas nas grandes metrópoles e nos rincões deste país. Pode passar adiante, por favor. Nesse sentido, diz Fábio Pi, eu acho essa citação muito forte. A teologia está em cena e ela é uma arena em disputa. Se percebe desde a campanha de Jair Bolsonaro em 2018, quando ele se utilizou de forma estratégica na sua campanha, se apresentando como um verdadeiro Messias e dizendo o famoso versículo: conheces a verdade e a verdade vos libertará, do Evangelho de João. Então, ele vai utilizar a linguagem bíblica, a linguagem religiosa, separando o bem e o mal e creditando à esquerda, e creditando aos progressistas, e creditando até aqueles liberais clássicos, né? Todo aquele que criticasse essa frente neoconservadora reacionária como uma pessoa comunista e do mal. E se utiliza com a linguagem religiosa, com a linguagem muito popular, e toma de conta, então, do espaço público. Para além disso, nós percebemos que há as bancadas organizadas no Congresso Nacional, que, inclusive, como o Junot fez referência, o governo do presidente Lula, e não estamos aqui a defender
se o político, se o presidente é perfeito, porque isso não existe, ele tem graves contradições, mas há algo concreto. Está fervendo dentro do Congresso Nacional uma teologia pública, uma teologia moral, uma teologia do domínio, uma teologia da prosperidade, uma teologia, que eu posso dizer, das grandes corporações empresariais evangélicas e de setores neoconservadores da Igreja Católica, que interessa a grandes poderosos do poder econômico, quando se utiliza de um conservadorismo para fazer valer os seus projetos de poder econômico e político. Essa bancada católica, essa bancada evangélica, são duas frentes que elas se compõem com outras frentes, que mais adiante no gráfico eu vou apresentar, e aí nós temos uma agenda muito complexa, que boicota qualquer presidencialismo no Brasil, que não se assenta só nos problemas religiosos, na questão dessas bancadas religiosas, mas que se assenta também em outros interesses, como das bancadas ruralistas, como das bancadas da bala, que oferece um discurso de solução para os problemas de violência, com o bandido bom, o bandido morto, e com o armamentismo. Então, essas bancadas, elas se aproximam com uma agenda em comum, com a agenda da morte, com a agenda da violência, com a necropolítica, se utilizando do nome de Deus. Pode passar adiante. Isso aí eu não vou entrar em detalhes, mas é o que Lacerda vem nos dizer sobre só um trechinho do neoconservadorismo. A nova direita é aquela em torno da família tradicional, famoso cidadão de bem, anticomunista, porque o comunismo, segundo ele, está de volta, totalmente afeita e fã do militarismo, e que tem valores de mercado, né? Então, o Estado não é mais a resposta se baseia no núcleo da família, a família que se esforça, a família empreendedora, e nesse quesito, estão aí no horizonte do ataque desse neoconservadorismo os direitos das mulheres, os feminismos, os LGBTs a mais, e todo aquele que questionar e contestar esse projeto da extrema-direita de poder. Uma radicalização se utilizando, mais uma vez, o nome de Deus. Pode passar adiante. Isso, Alexander Dugin é o ideólogo. Uma imagem que representa muito bem de como há uma disputa dentro do espaço religioso. Pode passar adiante. Esse é o campo em disputa. A identidade de gênero, a educação, o homeschooling. A escola está contaminada, a universidade está contaminada, eu tenho que formar meu filho em casa. O empreendedorismo individual como salvação do país, a família tradicional, o feminismo. Então, pega um recorte e aí discute e demoniza as lutas feministas, o negacionismo à ciência, ao saber, à vacina, ao conhecimento, o ataque profundo aos direitos das comunidades LGBTQIA+, os povos tradicionais que são considerados incivilizados e incapazes de se desenvolver, portanto, as suas terras têm que ser tomadas, o garimpo e a exploração de metais preciosos, as políticas afirmativas das populações negras, isso também não é necessário, e claro que o que está em questão é a questão da terra, né, o meio ambiente, como discussões desnecessárias, porque a exploração de um capitalismo cada vez mais predatório, que esses corpos, essas empresas, essas multinacionais vão ganhar com isso. Nessa agenda que se encontra o neoliberalismo com essas teologias do domínio, que essas teologias da prosperidade, a privatização de tudo, o Estado mínimo, o desmonte de políticas públicas. Pode passar adiante, Hugo. E aí eu coloquei uma citação de Emmanuel Castells, que para mim ele é muito forte, que eu gosto muito, porque ele diz assim: sopram ventos malignos no planeta azul. Ele quer dizer que o que nós avançamos enquanto sociedade para uma democracia liberal, já com suas graves contradições, mas com marcos regulatórios, com acordos e com um contrato social, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com todas as suas contradições, mas até isso passou a ser atacado.
os direitos fundamentais, as políticas públicas sociais, o papel do Estado, né? Então, tudo isso tem que ser destruído porque nada mais presta. Essa utilização do religioso pela extrema-direita, ele está em voga e está em curso. E agora, mais do que nunca, com o retorno do Trump aos Estados Unidos. E ele diz que esses ventos malignos sopram sobre o planeta azul. Nossas vidas titubeiam no turbilhões de múltiplas crises. A crise econômica que prolonga a precariedade do trabalho, a falta de direitos trabalhistas, a falta da proteção social, a falta de oportunidades. No caso nosso, que se agrava, o Temer dizia que tinha que fazer a reforma trabalhista para avançar, porque eram os direitos trabalhistas que estavam prejudicando o empresariado e que, por isso, não se tinha o desenvolvimento econômico do país. Então, o trabalho cada vez mais sucateado e sem direitos, e aí a gente vê nas redes sociais, você é CLT? Você é CLT? Então, CLT é o vexame, CLT é o esdrúxulo, ser CLT, porque não tem como você sobreviver com um salário mínimo, com as condições colocadas, ainda mais com o discurso, como diz a Marilena Chauí, o empresário de si mesmo, que é o que o Uber se considera, né? É colocado nesse imaginário, nessa compreensão de sociedade, que ele é empresário de si. E isso é pregado e apregoado e multiplicado nas igrejas, né? Se esforce, persevere. Você tem que aguentar. O trabalho é sagrado. Consiga aí com a sua missão. Nada do Estado. Se não se esforçou o suficiente, não trabalhou o suficiente, não se dedicou o suficiente, ou ainda, você não recebeu, não tem Deus no seu coração. Deus não está de verdade na sua vida. Você precisa se libertar e precisa se converter. Sai, portanto, de uma discussão da complexidade que exige as graves contradições do neoliberalismo e do capitalismo para o campo moral. E simplifica essas gravidades das contradições econômicas que, como diz o Papa Francisco, é a sociedade do descarte. Descarta a criança, o adolescente e o idoso. Continua Castells, já finalizando a minha apresentação. Existe, porém, uma crise ainda mais profunda, que tem consequências devastadoras. A incapacidade de lidarmos com as múltiplas crises que envenenam as nossas vidas. A ruptura da relação entre governantes e governados. Esse pacto, portanto, como aconteceu no Brasil, em que a Constituição de 1988 foi deturpada, foi destruída, foi rasgada. E o presidencialismo não funciona mais com o legislativo totalmente intoxicado por uma agenda ultra neoliberal e que se utiliza do religioso. É um caldeirão que ferve. Ora, se o Estado, enquanto instituição máxima de poder humana, ela já tem a sua lógica, e esse Estado, a sociedade tem que ficar vigilante, imagina se utilizando do religioso. E sai da racionalidade. Então, eu utilizo o campo moral, uma agenda política se utilizando da moral judaico-cristã para condenar o inimigo. E esse inimigo pode ser um segmento da sociedade, pode ser um partido político, esse inimigo pode ser todo aquele que questiona esse projeto de poder da extrema-direita, que coloca como centro a família tradicional, mas que, ao mesmo tempo, essa família é destruída, sem um emprego de qualidade, sem garantias para esse pai de família, sem uma política pública de moradia, que o Bolsonaro, a primeira coisa a fazer foi esvaziar o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, sem políticas públicas para a educação. Portanto, como a família vai ser feliz? Como a família vai existir? Se não tem uma estrutura para essa família, estrutura social, econômica, de dignidade humana. E essas múltiplas crises climáticas, da imigração econômica, né? Então, o indivíduo, ele desconfia, portanto, do governo e qualquer aquele que reivindicar a política como solução, a política ela é criminalizada, ela é demonizada, porque há um discurso, a todo momento, recorrente, de sairmos do campo de uma discussão social, sociológica, política, racional, para o campo moral, sobretudo numa visão e numa compreensão de uma teologia do domínio, se utilizando da moral conservadora, judaico-cristã. Pode passar adiante. E aí, pode passar, não podemos mais ignorar
que a religião tomou o espaço público. Vou dar uma passeada breve por essas imagens. Pode passar. Ainda com o censo de 2010, né? E ali, naquele contexto, a religião católica ainda é predominante, né? O crescimento das religiões evangélicas em torno de 2000 para 2010. Em 2000, o catolicismo estava 70%, em 2010, 60%. Os evangélicos pularam de 10% de 2000 para 2010 para 22%. E vamos, então, aguardar as religiões espírita, umbanda, judaísmo, budismo, islamismo, num número muito menor, em torno de 3%, 2%, testemunho de Jeová e espíritas, os ditos sem religião, em torno de 4% a 5%. Então, vamos pensar como é que vai estar o novo censo que está para ser divulgado agora no segundo semestre. O Estáquio Diniz é um demógrafo, um dos maiores pesquisadores de demografia, de censo e de religiosidades, cientista, numa plataforma, acho que é Ecocapitalismo o nome da plataforma, e o próprio Datafolha faz projeções que até 2030, para 2040, 2030 começa a curva dos evangélicos se aproximando dos católicos, e até 2040 os evangélicos eles ultrapassariam os católicos. A gente tem que ter muito cuidado com essa discussão para não entendermos, não, porque o Brasil católico é melhor, é o bem, e se for o Brasil evangélico, é tudo do mal. Não é essa a questão. O que está se querendo dizer é que o espaço público brasileiro, ele, diferentemente da Europa, em que a secularização, enquanto teoria, ela avalia o esvaziamento das igrejas, a teoria da secularização não se aplica no Brasil, porque nós estamos vivenciando um campo efervescente de disputa do espaço público pelo religioso, de uma transição religiosa, onde sai de um segmento de uma pertença religiosa e se movimenta e se intensifica para outra vertente religiosa, toda ela ainda num campo majoritário do cristianismo e de valores de uma moral judaico-cristã. Pode passar adiante, Hugo. Aí são apenas dados de como cresceram os candidatos evangélicos ocupando a seara institucional do Poder Legislativo. Em 98 eram 38 candidaturas, 2002, 53, 2006 caiu um pouquinho, 2010, 70, 2014, 183, 2018, 187, né, são os ocupantes desses cargos no Legislativo. Pode passar, querida. E aí, esse gráfico, para mim, ele é emblemático, porque há um atravessamento de interesses e de representações das principais bancadas das frentes parlamentares dentro do Congresso Nacional. Os construtores e as empreiteiras têm 226 representantes. As oligarquias, 238 representantes. O mundo empresarial, 208 representantes. Os evangélicos, 297 representantes. A agropecuária, 207 representantes. A bancada da bala, até então, 2018, 35 representantes, mas isso se multiplicou. A bancada sindical, 43 representantes, do 513, falando dos deputados. Direitos humanos, 23. Vocês percebem que há um conjunto de atravessamentos de interesses que um repercute no outro. Quando olhamos para as oligarquias, para a bancada empresarial, para a bancada evangélica, a agropecuária, e das grandes construções civis, como isso se intensifica e se autorrepresenta em interesse onde o político, o econômico e o religioso se integram numa agenda comum e que o neoliberalismo é, portanto, o projeto de poder para este país, dentro de uma seara em que, cada vez mais, o mundo está em crise, que a resposta seria, portanto, o investimento nessas grandes representações e a diminuição do papel do Estado para o grande corpo da população. Ou seja, numa sociedade em crise que há violência, a bancada da bala resolve. Numa sociedade em crise, que os preços dos alimentos, a crise inflacionária, ela é, então, a exportação que resolve. A exportação Flávio, da soja. Oi. Para avisar 9h30, que pode ser que você não esteja acompanhando.
Mas fica à vontade. Estou finalizando já, viu? E essas bancadas, elas vão ali se intercalando. Pode passar adiante, pode passar. Eu só quero aquele gráfico da projeção. Pode passar, pode passar. Então, eu finalizo com uma esperança, né? Com uma tentativa também de esperança. Diante desse cenário, diante dessa religião que ocupa o espaço público, de uma religião dentro do Brasil, em que, inclusive, comunidades periféricas, inclusive terreiros de Umbanda e do Candomblé, tomaram esse discurso da extrema-direita, que, inclusive, as pessoas pardas, pretas, mulheres, na sua maioria, nas periferias, estão tomadas também com um pensamento neopentecostal, com a teologia conservadora, do pecado, da questão que se explica pela questão moral. Quais os caminhos, enquanto pesquisadores de religião, enquanto professores de ensino religioso, enquanto interessados nessa temática, nós vamos legitimar o uso da religião numa perspectiva de poder, de uma teologia do domínio, de uma teologia autoritária, de uma teologia que explica e simplifica que a sobrevivência depende do esforço individual pelo empreendedorismo com a teologia da prosperidade, ou podemos também discutir outras contribuições e outros atravessamentos, como as teologias plurais. Como diz Fábio Pi, Francisco, que era acusado de ser da teologia da libertação, mas é uma teologia do povo, uma característica muito própria na Argentina, daquele pastor que se utiliza da teologia, ou melhor dizendo, da doutrina social da igreja, mas que se importa com o meio ambiente, que se importa com a realidade econômica, social e sofrimento das pessoas. Então, Francisco é conhecido como aquele que inaugura a teologia do povo. A teologia da libertação, que sofre tantos ataques, né? Ou uma ecoteologia, que é representada por Ivone Gerbara, que escreve tanto, as cosmovisões indígenas, da preservação da vida, guardiões da floresta, as religiões de matriz africana, verdadeiros territórios de sobrevivência, de uma transferência de uma África mítica e que representa essas resistências. Então, talvez precisamos observar todas essas possibilidades e caminharmos sempre em defesa da laicidade do Estado e tendo como compromisso maior a defesa da dignidade humana. Pode passar a teologia de Francisco, a partir das duas encíclicas. Eu falo dessas duas que precisam de maiores estudos e aprofundamentos, mas só como reflexões. Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs, faz uma defesa naquele contexto da pandemia, da solidariedade, dos trabalhadores, da caridade, do olhar humanizante e humanizador para o outro, e a casa comum a partir da Laudato Si. Como é importante olharmos para essas questões em um mundo cada vez mais tão individualista, de crises profundas. Pode passar. Então, é nesse sentido que o Brasil, que é forjado historicamente numa forma em que a fé cristã é majoritária, que a imensa maioria da população tem a sua pertença religiosa entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, mas que também não podemos ignorar o papel fundamental, importante e oxigenante de outras religiões, como a matriz africana, as crenças indígenas, o espiritismo kardecista, outras formas de religiosidades, os movimentos, novos movimentos religiosos, essas cosmovisões da conjuntura atual. Pode passar. E aí, para além de uma definição teórica de religião, entendermos que, portanto, há um terreno fértil para nós estudiosos, para nós interessados em observar esse fenômeno religioso em disputa no Brasil, mas que esse fenômeno se espalha pelo mundo e de modo muito especial de como isso se espalhou no universo digital, se utilizando da religião. Meu muito obrigado e peço perdão por ter me estendido demais. Flávio, foi maravilhosa, assim, parabéns, palestra perfeita, assim. Fico triste em ter avisado a hora. Eu não estava conseguindo ver o chat, porque eu estava passando a apresentação do Flávio.
Não sei se o professor Junot olhou alguma pergunta especificamente, mas eu quero adiantar que agora a gente vai abrir para as falas, eu vou abrir os microfones aqui. Como eu avisei no início, a gente teve essa preocupação por conta de um ataque que nós sofremos em um evento anterior, mas agora os microfones estão abertos. Quem quiser falar, eu sugiro que levante a mão para a gente fazer aqui uma fila. Eu, pessoalmente, vou querer falar, já vou levantar a minha mão, mas alguém pode falar na minha frente. E a gente faz blocos de 3 perguntas. Quem não quiser perguntar e quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, o espaço está aberto para as falas, né? Considerações ou perguntas aos palestrantes, considerações sobre a palestra, sobre a temática. Fiquem à vontade, eu só peço que levantem a mão para que eu possa registrar aqui quem vai falar e ver, né, que estão querendo falar. E daqui a pouco, enquanto o Flávio e o Junot forem respondendo as primeiras perguntas, eu vou dando uma olhada no chat para avisar vocês algumas questões, para ver se tem alguma pergunta mais específica, né? Até agora eu não estou vendo, não, mas estou olhando de forma superficial. Bom, vou eu, então, iniciar esse... Levantei a mãozinha aqui, só estou vendo eu levantando a mão. Se tiver mais alguém, por favor, abre o microfone aí e me avise, caso eu não esteja vendo. Parece que você... Ah, certo. Parece que só estou eu. Eu quero dialogar tanto com o Flávio como com o Junot, que eu não sei se nem necessariamente uma pergunta específica, porque assim, foi muito elucidativo para mim, ambas as palestras, já tocaram ambos em assuntos um pouco diferentes, mas trataram mais da cristandade. O Flávio trouxe os aspectos do censo 2010, e aí eu queria, por exemplo, adiantar para quem estuda ciência da religião, né, que estuda as religiões, que tem um livro muito, muito bom, que é Movimentos Religiosos, né, do Faustino Teixeira e da Renata Menezes, que traz bem apuradamente a debate sobre essas questões, né, sobre o crescimento do neopentecostalismo, por exemplo, a decadência, ou melhor, a decaída do catolicismo. Não sei se vocês observaram no gráfico, eu me inscrevi mais em função disso. Lá, quando o Flávio mostrou o gráfico, tem uma crescente dos sem religião. E aí eu queria fazer mexendo também de um texto meu, né? Eu tenho 2 textos tratando sobre os sem religião. Acha fácil, Hugo Brandão, PDF no Google ou sem religião, e vai achar que, no meu entender, é um fenômeno extremamente novo, que revela parte de como a religião está se acomodando às condições de hoje, né? Que, por exemplo, eu discuto a partir de condições pós-modernas. E aqui eu quero fazer uma deferência. Eu não me considero um pós-moderno. Eu estudo a pós-modernidade, que tem essa questão de que quem estuda pós-modernidade ou algum pós-moderno, no meu caso eu estudo, por exemplo, Bauman, né? É pós-moderno, não é o caso, muito pelo contrário. Eu tenho um texto recente, bem recente, que saiu agora, a transmodernidade como uma opção, né? Como uma alternativa à pós-modernidade. E nele eu vou refletir o Henrique Dussel. E aí eu quero dialogar diretamente aqui com o Iveson, por exemplo, que falou anteriormente, lá no chat, eu ainda cheguei a perceber, sobre a descolonização do saber, né? A descolonização do saber, do ser, novas epistemologias, inclusive para enxergar o indivíduo religioso, o sujeito religioso, para enxergar a antropologia atual, o movimento das religiões. É preciso que nós passemos a observar a realidade e esse movimento religioso e interferência da política no religioso a partir de uma autonomia de pensamento que esteja desatrelada à perspectiva europeia, né, e norte-americana. Não dá para falar mais só em eurocentrismo hoje. É um eurocentrismo norte-americano, assim, de influência sobre nós. E o Henrique Dussel trata isso muito bem quando ele propõe a transmodernidade, e eu falo muito sobre isso. Deixo aqui esse convite a quem quiser discutir comigo ou ler esse texto, onde nós propomos como alternativa para a pós-modernidade, que já é uma alternativa à modernidade, a tal da transmodernidade. Porque a pós-modernidade ela tem uma questão muito, muito problemática. Ela não perpassa, inicialmente, pela ideia de que nós fomos colonizados, né? Como se ela negasse o processo de colonização, que para o Henrique colonização e todo o processo de colonização nocivo que sofremos. Hugo, quero falar um pouco desse... Desculpa, travou para todo mundo ou só para alguém? Ou só para o Flávio? Pode me dizer até quando, Eco? Não, foi Flávio no final, foi rápido.
Então, só dizendo para o... Eu não sei se... Mas até onde, mais ou menos? Só para mim saber onde é que eu volto aqui. Estava falando do Henrique Dussel. Bom, para o Dussel, o Henrique Dussel, ou para os filósofos da libertação, ou que discutem a decolonialidade ou descolonização, que, embora pareçam, são termos diferentes, para nós, a modernidade ela começa com a colonização. Então, eu advogo as falas de Flávio e de Junot aqui, muito mais em relação à religião majoritária no Brasil, que é o cristianismo, porque, infelizmente, politicamente, dentro da política brasileira, é onde tem a maior força política. Não que nós não tratemos sobre outros assuntos, e foram tratados nas palestras, e serão tratados, inclusive, nas palestras posteriores. Na nossa especialização, e aí finalizou a minha fala, na nossa especialização, por exemplo, nós tivemos, professor Junot, que está conosco aqui, todos os demais, um compromisso político, ideológico, porque nós somos uma especialização que foi alçada a especialização, mas por um núcleo de grupo de estudo CNPq, o qual o senhor faz parte, e que éramos um grupo de sindicalistas, gays, lésbicas, pretos e pretas, moradora do MST, enfim. Então, ideologicamente, nós temos uma disciplina que é narrativas das religiosidades afro-brasileiras. Então, nós iremos tratar muito. Mas aqui, como tratamos sobre política, tem uma dependência maior de uma política crescente no Brasil, que envolve o discurso religioso, as práticas religiosas, como mecanismo ideológico de poder. E aí finalizo dizendo o seguinte: a religião é, se não a maior, uma das maiores ferramentas de domínio ideológico. Percebamos que a religião ela é, sim, Peter Berg já dirá isso, alienação, mas não somente. Então não dá para tratar a religião só em virtude das relações de poder. Acho que aí a gente tem que tratar de forma mais Foucaultiana, pensar o poder com Foucault, o micropoder. Então, a religião é também libertação, é também luta social. O candomblé, a umbanda resistem hoje, é uma expressão religiosa de resistência, e essa é uma resistência política. Aqui nós temos a Natasha, não sei se ela ainda está aqui, que ela é pesquisadora dos novos movimentos religiosos. Eu fui da banca de defesa do trabalho dela, e ali está uma resistência política. É um trabalho político. Aqui, no nosso fórum, nós estamos fazendo... parabéns, Natasha, pelo trabalho. Nós estamos fazendo também uma atividade política. É nos posicionarmos politicamente frente ao que estamos vivendo e nos posicionando, dialogando de forma acadêmica e científica, é claro, mas porque a academia, a ciência, os periódicos científicos, as revistas científicas e acadêmicas são também uma trincheira de luta. Então, por exemplo, nós, hora ou outra, estamos lutando nas trincheiras sindicais, na militância partidária, que é de partido, na própria existência da religião, dependendo da sua religiosidade, e também dentro da academia, produzindo textos, produzindo eventos acadêmicos, nos quais possamos desenvolver nossas teorias frente a esse uso da religião como forma, que tanto foi na história toda, né? Como forma de manutenção de poder político, e muito aceleradamente hoje pelos setores neopentecostais, que, por exemplo, se é para tratar de umbanda, candomblé, o próprio espiritismo, demonizam essas práticas. Então, não só está em jogo a vivência religiosa de cada um, está em jogo práticas perigosas de ataques, né? De demonização de outras crenças, de não tolerância, como bem falou Junot. Bom, fico por aqui para não me estender mais. Eu estava olhando se tinha alguém com mão levantada para poder repassar a fala. Pessoal, mais alguém? Alguma consideração para a gente passar as falas para Flávio Junot? Blue, fica à vontade. Se puder abrir a câmera, Blue, melhor. Então, voltando, né, pessoas, queria parabenizar as falas muito bem articuladas dos professores e compreender como que está delicada a discussão e a tentativa desse diálogo interreligioso. A necessidade do diálogo interreligioso na busca pela não violência, pela não prática de violência. Então, as imagens que o prof. Flávio colocou, as teorias que o prof. Junot falou,
dessa polarização que ocorreu no país, que ainda está acontecendo, e que parece que a gente meio que se perdeu. E isso está atingindo muitas religiões de matriz africana. Quando a gente vai observar, por exemplo, na imagética de alguns filmes brasileiros do final dos anos 90, quando tinha aquela personificação do traficante, ele ia no terreiro cruzar o corpo. Ele ia no terreiro, usava a guia, cruzar o corpo para poder ficar à prova de bala, se imaginava numa reza de São Jorge, era aquela coisa sincrética. E essa era a imagética. Hoje, a imagética que a gente tem é a imagética de saber que a pessoa de terreiro não pode usar roupa branca em alguns locais, que a pessoa é expulsa, que a pessoa é perseguida, que a pessoa é discriminada. Hoje, a gente tem lideranças que se dizem lideranças religiosas que lavam o dinheiro do tráfico, que abençoam o dinheiro do tráfico, abençoam as armas e dizem que aquilo ali é santo. Então, a gente está nessa incongruência de discurso e temos, né, por fim, um dos maiores perseguidos, que é o padre Júlio Lancelotti, que é perseguido diariamente, né, nesse momento aqui atual, por várias frentes conservadoras. Então, a fala dos professores, o professor Junot, o professor Flávio, são fundamentais para discussões como essa. E agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Blue. Ó, pessoal, estou vendo muitas considerações aqui no chat, mas não passei por nenhuma pergunta específica. Tem quem não goste de falar abertamente, né, e faz as perguntas aqui no chat. Mas tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta ou consideração? Estou vendo que Lourdes falou aqui que está maravilhada com o evento. Obrigado, Lourdes. Palestras fantásticas. Parabenizando aos palestrantes também. Blue parabenizou. Natasha falou que está aqui. Vera falou sobre o dossel sagrado do Peter Berg, né? Alienação, secularização, tratado no livro. Wake concordando com Blue. Bom, não estou vendo mais uma pergunta específica. Tem mais alguém para a gente fazer um bloco de 3? Só uma questão que estão perguntando muito aqui no chat, eu acabei não respondendo. Vou até tentar responder de novo no próximo seminário, porque já tem muita gente que já está indo, já saiu da aula. Ó, pessoal, nossa especialização, o edital de seleção está previsto para maio, este mês. Até o final do mês, deve estar saindo aí o edital de seleção. E para quem pergunta, assim, muitas perguntas que vêm nesse sentido, Flávio pediu que eu falasse no início da fala dele, eu acabei esquecendo, desculpa ao Flávio e aos participantes. Mas é gratuito, logicamente, funciona aos sábados, de 8 horas da manhã até as 17 horas, e totalmente virtual. Aí a seleção vai acontecer, provavelmente no mês de junho, o edital deve sair de seleção ainda em maio agora. E o nosso mestrado, a pretensão já é para o ano que vem, a gente tem um mestrado em Ciências da Religião, aqui no âmbito do Instituto Federal de Alagoas. Bom, acho que é isso só. Blue levantou a mão, fica à vontade. Blue? Wilson, fica à vontade. Não foi sem querer que eu estou dirigindo e ouvindo, aí estou voltando de Recife. Tranquilo. O Wilson vai estar mediando também, é do Grupo Neres, está fazendo doutorado em Ciência da Religião. Valeu, Wilson. Bom, vou passar. Mais alguém? O Blue estava com uma levantada. Queria falar? Não, prof, eu esqueci de tirar. Ah, ok. Pessoal, então não tendo mais perguntas, vou ver só o chat uma última vez. Foi gravado, Vera. Vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Está fixado aqui nas mensagens o link do nosso canal do YouTube, canal do Neres, que é o nosso grupo de pesquisa. Bom, não tendo mais nenhuma fala, né, nenhuma pergunta, eu passo para o professor Junot e depois o professor Flávio para refletirem sobre o que foi falado por mim ou por Blue e já partirem para suas considerações finais para a gente fechar o dia de hoje. Na verdade, eu vou ser muito breve. Eu quero agradecer a oportunidade. A gente tem outros seminários aí pela frente. Vamos seguir acompanhando, vamos seguir juntos. Não é? É muito importante. Falou-se aqui da possibilidade de um seminário híbrido no ano que vem. Acho que o ano pede isso.
Acho que será algo também que pode ser pensado e realizado aí em Maceió sem problema nenhum. Muito boa a iniciativa do Instituto Federal, na pessoa do professor Hugo, de pensar o mestrado, não é? Oxalá os doutores do MEC e via CAPES possam autorizá-lo. Tá? E o mais é só gratidão, é dizer que foi muito bom. E vamos adiante, vamos avante. Tá? Boa noite. Boa noite, professor Junot. Muito obrigado pela sua participação. Palestra fenomenal. Muita gente parabenizando no chat. Flávio? Olá, pessoal. Também serei breve. Agradecer, professor Junot, ao senhor estar aqui conosco hoje, as suas considerações, a sua apresentação, como sempre, brilhante. E é exatamente essa troca, né, de saberes, essa soma de saberes que aqui estamos a contribuir, né? Também agradecer aos colegas da comissão organizadora desse evento, ao Blui, ao Derlânio, ao professor Hugo, e agradecer especialmente aos que estão até agora, né, nesse momento. Dizer que a gente aprende também na caminhada, então talvez nas próximas edições a gente deixa o primeiro dia só para a mesa de abertura, para que o tema geral seja mais aprofundado, e depois as palestras. Está todo mundo cansado, né? E, para finalizar, estudar a religião, estudar o fenômeno religioso, nos dias de hoje, é fundamental para defendermos uma religião ética, uma religião que acolha, uma religião que defenda a dignidade humana. Porque se nós não, aqui, não interessarmos, não nos ajudarmos, não nos formarmos com a verdadeira força-tarefa de estudos desse fenômeno, mas também nos espaços onde estivermos, nas escolas de ensino fundamental, no ensino básico, na universidade, vão ser outros que vão ocupar esses espaços e com discursos de ódio e com agendas de destruição de direitos dos povos originários, do povo preto, do povo negro, e principalmente da classe trabalhadora, porque está sendo um discurso extremamente perigoso de colocar tudo no protagonismo individual, como se todos partissem de uma mesma condição de igualdade e de oportunidade, que isso não existe. Então, muito obrigado. Vamos ter esse ano ainda o simpósio da religião pela especialização, que está em construção, e um evento voltado especialmente para o ensino religioso. Então, estamos em construção. Muito obrigado e um abraço afetuoso a todos e todas. Obrigado, Flávio. Pessoal, lembrando que a gente sempre manda com antecedência de 2 horas, 3 horas, ou na tarde do mesmo dia. A gente vai estar novamente enviando para os e-mails cadastrados no ato de inscrição o link para a próxima sexta-feira, o nosso seminário 2. Contaremos novamente com 2 palestrantes, né? Vocês têm toda a programação, eu não vou me ater a ela agora para finalizar. Dentro das 10 horas, foi ótimo, são 3 minutos ainda para as 22, estávamos previstos até as 22, conseguimos acabar bem na hora, sim. Queria agradecer ao Junot, agradecer ao Flávio, agradecer a todos os presentes, e já convidá-los para o próximo colóquio, que acontecerá agora, dia 10 e 11, eu coloquei aqui no chat, colóquio sobre religião em debates, né? Ciência da religião em debates. Com alguns dos nossos alunos da especialização, que já são doutorandos, mestrandos, em outros programas, em diversas áreas do conhecimento, e estão conosco também fazendo ciência da religião no Instituto Federal de Alagoas. Então, fica o convite e até próxima sexta-feira. Agradecimentos especiais à comissão organizadora, Blue, Derlânio, Wilson, professor Flávio. Professor Junot, novamente, muitíssimo obrigado. Flávio, muitíssimo obrigado. Foram maravilhosas as falas e agradeço a participação e permanência de todos e todas até agora conosco. Um forte abraço aos que quiserem rever as palestras, só é visitar o nosso YouTube, que vai estar lá logo mais a palestra completa, as palestras completas, e nos acompanhe nas redes sociais no Instagram. Forte abraço a todos e todas,
e dou por finalizado o nosso primeiro dia do terceiro Fórum em Ciências da Religião, do nosso primeiro seminário. Muito obrigado.